Shalom a todos, dia 76 de não fazermos Lashon Hara e fazermos Shmirat Lashon. E nós vamos falar sobre Kashrut e depois brincando com fogo. Mas antes disso eu quero comentar uma coisa aqui. Lashon Hara é quando nós falamos de bem, quando nós falamos de mal, quando nós como é que eu vou dizer? Quando nós nos deixamos influenciar pelo que os outros falam. Mas quando que nós podemos falar de bem e não é Lashon Hara? Quando o nosso intuito é simplesmente exaltar a pessoa, é simplesmente não falar na frente de pessoas que não gostam daquela pessoa, porque às vezes quando a gente fala bem de alguém, ou de algum caso, de alguma coisa, ou de algum filme, a gente faz com que aquelas pessoas que não gostam daquela pessoa, que não gostam daquela empresa, por exemplo, que não gostam daquele filme, elas acabam ficando com mais raiva. Então nós não devemos. Shmirat Lashon diz respeito a nós resguardarmos a nossa língua. Não significa que nós não podemos mais falar coisa nenhuma. Mas se não precisar, não for necessário mesmo, não fale nem de bem. Não fale nada sobre pessoas, coisas em si. E sim sobre assuntos, sobre conceitos, isso nós podemos falar. Por que eu estou falando isso agora nesse momento? Na verdade, hoje diz respeito a 16 de Kislev do primeiro ciclo, aquele que começa em Tishrei, né, que eu errei no último vídeo, e 17 de Sivan, segundo ciclo, que começa em Nissan, dia 76, de não fazermos Lashon Hara e fazermos Shmirat Lashon. Eu estou falando isso porque nós assistimos há pouco o filme do Mufasa, né? A história do Mufasa. Mufasa é o pai do Rei Leão, né? Do Simba, nós conhecemos toda a franquia, a saga maravilhosa dessa história. Eu já comentei aqui, nós temos um vídeo no canal sobre o Rei Leão. Não perca, vá lá e assista esse filme. Nós trazemos esse filme, essa animação, no mundo do judaísmo, ou melhor, no mundo Bnei Noach. Agora, com relação ao Mufasa, quem sabe eu faço um vídeo sobre isso, não é mesmo? Mas eu não posso agora ir me estender nisso, porque nós temos aqui um texto bem longo do Hafetz Haim. Mas eu quero dizer que eu vi muitas críticas. Houve críticas antes do filme sair, houve críticas no meio do filme, pessoas que só tinham assistido aos trailers, pessoas que assistiram o filme, pessoas de ideias diferentes, pessoas que não gostaram da dublagem, pessoas que não gostaram do live action mesmo, que preferem animação em desenho, lembram vocês que são da antiga? Desenhos animados e tudo mais. Nós podemos criticar, sim, existe até uma profissão chamada críticos de cinema, nós sabemos disso. Inclusive, quando o José Wilker morreu, né, faleceu, maravilhoso, e foi substituído por outra pessoa, que eu não vou falar o nome aqui, que era muito conhecida, é muito conhecida e muito amada, ela foi extremamente criticada. Então, a crítica de cinema, que criticava o quê? Todo o prêmio, os prêmios lá dos americanos, né? Eu tive que dar um pause porque eu esqueci do nome do prêmio, mas é o Oscar, né? Então eram críticos de cinema aqui do Brasil. Eles criticaram tanto ela que eu nem sei mais se é ela que faz a crítica do Oscar lá dos americanos. Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: você pode se colocar, você pode criticar o trabalho, você pode... Por quê? Porque nós estamos falando aqui da seção 2, da parte 2, da parte prática da fala construtiva, né? Da fala crítica construtiva. Então nós podemos, até porque isso é como eu disse, existe até a profissão. Então você pode falar que não gostou disso, que seria melhor aquilo, mas eu quero que uma coisa fique clara: isso é lá na profissão deles e entre nós quando estamos conversando ou porque fomos assistir, porque na verdade é Lashon Hara. E agora nós vamos entender por que criticar filmes é Lashon Hara. É Lashon Hara porque não muda o resultado. Lembram dos os requisitos para poder falar sobre alguém, alguma coisa, ou enfim, é que mude o resultado. Não muda o resultado. O filme está lá, já vai ser campeão de bilheteria de tão polêmico, não interessa se você gostou, se você deixou de gostar, é Lashon Hara, é maledicência quando não muda o resultado. Mas quando você é o profissional da área, você é um crítico, tá dentro, tá ok. Eu queria lembrar isso a vocês porque é um filme bem legal, mas se eu fizer um vídeo aqui sobre ele, nós trazermos ele para os mundos aqui, para o mundo Bnei Noach, e nós pudermos trazer o filme para a Parashá, última Parashá, sobre Yosef, vocês vão entender
quantas coisas nós podemos tirar das animações dentro do nosso mundo Bnei Noah. Quando há uma disputa, que nós estamos aqui falando, Hafetz Haim, sobre disputa entre irmãos, disputa entre amigos, disputa por um poder, disputa por um cargo, disputa por uma mãe, disputa por uma namorada. Lá eles disputaram por causa da Sarabi, lá eles disputaram. Não aparece muito bem a disputa, mas a raivinha e o ódio do Scar começa lá. Quando nem Scar era o nome dele, era Taka. Nós conseguimos ver vários momentos do filme, tanto quanto no Rei Leão, que eu fiz aqui o vídeo, nós conseguimos enxergar o mundo Bnei Noah, porque nós podemos ver com os olhos dentro do judaísmo. Então agora vamos cair na nossa real aqui, que o nosso canal não é um canal nem de animação nem de crítica, apesar de que nós estamos falando de Lashon Hara, uma playlist que vai 178 vídeos unicamente para nós aprendermos a fala boa. Não tinha nicho melhor do que a animação e essa brigaiada de todo mundo sobre o que acharam, deixaram de achar desse ou daquele filme da Disney. Então, bom, eu não sei muito bem onde eu estava porque eu dei um pause, mas também não interessa porque eu já terminei esse assunto. Eu quero lembrar, antes de nós entrar, que eu tenho aqui, o canal tem aqui um vídeo sobre o Rei Leão com relação a uma visão Bnei Noah. E eu estou bem tendenciosa aqui a fazer sobre o Mufasa. Por quê? Porque eu assisti o filme. Quando a gente não assiste, é muita mentiraiada e depois muda até de ideia quando vê o filme. Então nós temos aqui bem onde nós podemos colocar dentro, com visão, com a ótica judaica dentro do mundo Bnei Noah. Então quem sabe talvez, né? Vocês podem comentar aí. Porque nunca tem comentário de coisa nenhuma, coloca nos comentários se você quer, se você assistiu o nosso vídeo aqui sobre o Rei Leão, se você quer que eu faça um vídeo sobre o Mufasa, quem sabe, né? Vamos lá então. Sobre Kashrut, eu vou ler agora a máxima do dia. Iniciar uma disputa contra o nosso rabino ou professor de Torá é brincar com fogo. Vamos lembrar aqui, porque eu estava falando do filme lá. Disputa aqui, quando nos outros vídeos também, quando nós entramos no assunto disputa, ele diz respeito a disputar algo e ele diz respeito a discutir algo, mas não aquela discussão exatamente saudável, mas uma discussão de briga mesmo. Então, olha só, iniciar uma disputa contra o nosso rabino ou professor de Torá é brincar com fogo. Quando eu digo aqui professor de Torá, uma coisa que quando eu comecei, eu não sabia nem que existia, né? Eu tinha uma morá maravilhosa, foi a minha primeira morá. Morá é professora, em hebraico, de Bíblia, né? Ela é uma professora de Bíblia, excelente. Um beijo para Marcela Castor, que não sei se me segue, mas um beijo para ela. Foi a minha primeira professora. E então, ela não era uma rabina, né? Uma rabanite. Então, quando a gente diz isso sobre o rabino ou o professor, é brincar com fogo, nós vamos entender na ordem aqui Kashrut e depois nós vamos ver o que significa aqui o brincando com fogo. Nós sabemos que a máxima sempre está colocada na parte mais filosófica e explicativa do Hafetz Haim, no pedacinho do Shmirat Lashon. Então vamos lá, Kashrut. Você sabe o que é Kashrut, né? Se não sabem, vão saber agora. Quando a gente fala sobre comida kasher, comida kosher, coisas kosher, kasher, e vamos beber uma água. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shekol nihya bidvaro. Eu comecei desenfreadamente falando, né? Esqueci até que tinha sede. Uma das áreas mais sensíveis da fala construtiva é a de Kashrut. Criar dúvidas sobre a confiabilidade, olha só, de eu vou ler bem devagarinho. Hersher, tá? Hersher, porque ele vai ter um rei na frente, então é Hersher, que é o endosso rabínico, quando o rabino vai lá, ele inspeciona, por exemplo, tá, a comida, ele endossa aquilo, tá? Sem base fundamentada, constitui Lashon Hara. Se tivermos algum motivo para suspeitar, tá, de um endosso rabínico, um Hersher, tá, seja inferior, deveremos discutir o assunto com um Rav competente. Vai procurar um Rav competente sobre aquele assunto, não vai sair falando.
que possa nos oferecer orientação sobre como proceder. Quando há essa desconfiança. Mesmo quando o Rav sugere que não confiemos nesse endosso rabínico, isto não significa necessariamente que esse endosso seja definitivamente suspeito. É o Rav da comunidade que deve decidir o status de um Hersher, tá? Para os seus membros, ou encaminhá-los a um posek, que é uma autoridade alárrica, posek, tá? Para ouvir sua decisão. No caso de um produto questionável fabricado por um judeu ortodoxo local, eu quero lembrar aqui uma coisa, sabe quando a gente vê assim, né, o vinho, então o judeu toma vinho, santifica o vinho, né, eleva o vinho no Shabat. Esse não é um vinho comum. O vinho kasher, para ser, a primeira coisa que você tem que entender é que nós precisamos entender que para ele ser kasher ou para ele ser kosher, ele é inspecionado, ele é verificado e ele é feito por um judeu. Ele é feito por um judeu, tá? Para ser completamente kasher e depois inspecionado por um rabino com o selinho, né? Como lá os potes de azeite de oliva. Vamos de novo aqui, ó. No caso de um produto questionável, esse não é o vinho, tá? Um produto questionável, fabricado por um judeu ortodoxo local, que assume a responsabilidade pelo seu produto e não opera sob um endosso rabínico, tá? Devemos tomar extremo cuidado antes de declarar o produto não kasher. Quer dizer, ele não opera sob um endosso rabínico, ele é um judeu ortodoxo fabricante daquele produto. Então nós temos que ter muito cuidado antes de declarar que o produto não seja kasher, só porque não tem um endosso rabínico, porque é um judeu ortodoxo. Nós entendemos aqui neste momento ortodoxia como não só seguidor, cumpridor, observante da Torá, mas de tudo na prática mesmo, né, dos preceitos. É diferente de quando a gente fala assim, nós, Bnei Noach, seguimos, nesse caso aqui, o judaísmo ortodoxo, significa que nós não seguimos de jeito nenhum, jamais, Deus nos livre, aquele judaísmo messiânico mistureba. Não é. Então nós seguimos o judaísmo ortodoxo. É isso que quer dizer quando diz respeito aos Bnei Noach. Aqui diz respeito que é um judeu ortodoxo. Então ele não trabalha, quando ele não trabalha sob o endosso rabínico, nós não podemos ficar desconfiando só por conta disso. Isso não é um indício suficiente. Somente o Rav ou posek, então o Rav competente, né, e a autoridade alárrica local está numa posição que lhe permite decidir o status alárrico do item. Após ter considerado todos os fatores, eles sabem lá quais são os fatores, né? Dependendo de qual é o produto, né? Sempre vai depender. Eu já comentei aqui, eu não quero falar de marca, eu não sei se a gente pode falar, eu já falei aqui o nome de ator, não sei muito bem, mas eu já vi, eu posso falar porque eu já vi o selo de alimento kosher num sorvete da Nestlé, por exemplo. Então, existem todo tipo de produto, cada um vai ter um requisito diferente ali para determinar o que é kasher ou não, né? Fazer com que um judeu, deixa eu ver se eu estou no lugar certo aqui, sim, fazer com que um judeu tenha de fechar a sua empresa é um assunto da maior seriedade e impedir essa situação pode até superar a observância das Humrot, que são os rigores alárricos não exigidos, geralmente mantidas pela comunidade. Eu preciso ir adiante para a gente entender que não se deve aqui por lachonará provocar o fechamento, um encerramento de uma empresa, de um judeu por conta de levantar suspeitas sobre se é ou não kasher os seus produtos, quando ele é um judeu ortodoxo fabricante daquilo, só porque ele não está sob o endosso rabínico? Será que eu preciso ir muito adiante para nós percebermos que a nossa boca, que foi falado isso no dia 75, talvez até no 74, não me lembro,
que a nossa boca pode prejudicar uma empresa. Vamos sair do mundo judaico, vamos entrar para o mundo Benenô ou para o mundo comum, para qualquer tipo de pessoa, seja ela a religião que for, que o nosso lachonará às vezes prejudica uma pessoa a ponto dela ter que fechar a sua empresa. Será que nós precisamos realmente estudar isso? Na verdade, nós precisamos para entender o que é lachonará nesses momentos. Mas nós não precisamos estudar para entender que uma pessoa idônea, que uma pessoa bondosa, comum mesmo, não precisa ser um justo, um tzadik, mas uma pessoa de conduta reta, ela não vai falar mal de uma empresa simplesmente com o intuito maligno, a não ser que ela tenha realmente algum motivo muito sério. Por exemplo, aqui nós estamos falando de kashrut, que aquilo tenha bichos, por exemplo, né? Você pega às vezes uma aveia, a granel, alguma comida assim, ou mesmo fechada, que pode ter sido reaproveitado, você pode encontrar um carunchinho ali, enfim, ou uma data de validade que está apagada, não apareceu. Nós não temos o direito e nós temos o dever de primar pela vida dos outros, até mesmo a vida com relação a parnassá, com relação ao sustento, com relação à parte financeira, porque nós queremos que o outro cresça, não que o outro vá à falência, né? Nós queremos pro outro o que nós queremos para nós, e esse é o fundamento da Torá. Um dos fundamentos da Torá, amar o próximo como a si mesmo, não fazer para o outro o que você não quer que façam para você. Né? Esse foi o lachonará sobre a kashrut. Então, se você chegar num lugar entrando nesse assunto de kashrut, você quiser comprar, mesmo sendo um Binei Noach, quiser comprar, adquirir produtos que sejam kasher, kosher, você vai procurar um selo, e como eu já disse aqui, o BDK é muito confiável. Você vai procurar aquele selo, vai ver em que linha ele está, se é linha verde, se é linha amarela, né, que são aqueles que não tem leite e não tem ou não tem leite e carne, aqueles que tem que são neutros e tudo mais, né? Até, por exemplo, uma latinha de atum, você vai ter que saber que tipo de atum é esse. Existem alguns atuns que não pode, e tem alguns que sim, ele vai ter lá dizendo que ele tem escamas e barbatana. Então, enfim, esse foi o lachonará. Agora nós vamos ler aqui a parte do brincando com fogo, entender o que é que ele quis dizer ali, que é brincar com fogo, quando a gente discute e disputa com o nosso professor de The Bible ou com o nosso rabino. Porque que isso é brincar com fogo. Vamos lá entender. O Talmud diz, Rabi Rizda disse, quem briga com seu professor de Torá e incita os outros, né? Porque quando você briga com o professor, você incita os outros a fazer o mesmo. É considerado como se estivesse brigando contra a presença divina, como está escrito sobre a rebelião de Korah contra Moshe, lembram? Como nós estudamos isso? Já estamos carecas aqui, sabe? Pós-graduados em Korah, né? Quando diz então Korah contra Moshe, pontinhos. Quando ele, Korah, brigou contra Hashem. Isso está em Bamidbar 26:9. Como assim brigou contra Moshe? Contra Hashem? Ele não subiu no céu, não brigou contra Hashem. Pois é, mas ele brigou contra Moshe. E Moshe é Moshe Rabbeinu, não é mesmo? Então, ele brigou com o nosso rabinaço superior aqui. Rabi Rama Bar Hanina disse, quem inicia uma briga com seu professor de Torá é considerado como se estivesse iniciando uma disputa com a presença divina. Como está escrito, estas são as águas da disputa, onde os filhos de Israel brigaram com Hashem. Novamente, não foi com Hashem, também está em Bamidbar, 20:13. O Rabi Hanina Bar Papa disse, quem fizer reclamações contra o seu professor será considerado como tendo reclamado contra a presença divina. Rabi Avarro disse que quem for cético em relação ao seu professor será considerado como cético na presença divina. Aqui nós temos que entender alguns pontos, né? Além da antiguidade do Talmud e de todos
esses ensinamentos. Nós não estamos idolatrando nem Moshe, nem o professor de Torá, nem rabino nenhum. Nós não estamos idolatrando o professor, nós estamos respeitando em nome do quê? Em nome daquilo que eles trouxeram, que eles nos trazem. Por isso que a gente vai encontrar nos contemporâneos dizendo temos que subir nos ombros dos grandes sábios para podermos enxergar mais longe. Isso não significa que nós não vamos chegar lá. E enxergar mais longe e caminhar com as próprias pernas. Então nós não estamos idolatrando, mas aqui há que ter um respeito um pouco maior do que o comum quando se respeita o próximo e simplesmente porque aqui, por exemplo, Moshe é nada mais, nada menos aquele que Hashem confiou a lei, a sua palavra confiou, né? Veio ditando, veio, não é incentivando, é ditando mesmo para Moshe os 5 livros da Torá, ou melhor, a Torá toda, e mais a Torá oral, e mais o Midrash, e mais a Kabbalah, e mais o Talmud da sua maneira. E depois isso foi trazido, colocado na vida prática e inteligível para os rabinos nos passarem. Então são essas pessoas, é por este motivo, não é por idolatria. Não estão, essa comparação de Moshe Rabbeinu com Hashem é uma comparação metafórica. Bom, então vamos lá. As infrações acima são relacionadas em ordem decrescente de gravidade. Porém, tá, decrescente de gravidade aqui é quando ele explica primeiro, fala sobre Korah contra Moshe, né? Depois, nesse sentido, ele começou a dar mais grave aqui, né? Então, as infrações acima são relacionadas em ordem decrescente de gravidade. Porém, vemos que até mesmo encarar a conduta ou os ensinamentos do nosso professor de Torá com ceticismo é em si próprio um pecado sério. Quão tolos são os que se apressam a iniciar disputas contra o rabino ou a Bedim, que é o chefe do tribunal rabínico de uma cidade, ignorando a grave punição que irão merecer, tanto neste mundo quanto no próximo. Meu Deus, né? Não queremos isso. O versículo, havereis de honrar a presença de um sábio, está em Vaikra 19:32. Vaikra é Levítico. Não esqueçam. Exige que tenhamos respeito pelos sábios da Torá. Aqui tem uma nota de rodapé que vai dizer Vida Kiddushim 32b. Lá em Kiddushim, que é um tratado do Talmud, vai ter uma explicação mais longa, né, sobre isso. Comentando este versículo, o Midrash, aí ele vai falar do Midrash, em Bamidbar Rabbah 15:13, fala com dureza sobre aquele que deixa de tratar o rabino com respeito. Com certeza, iniciar uma disputa entre a comunidade local e o seu rabino é um pecado muito mais grave e exige uma retribuição muito maior. Que quando ele diz com certeza iniciar uma disputa, é por quê? Porque nesse momento aqui em cima, quando ele está falando, quando você fala, quando você faz esse lachonará, vou achar aqui o pedacinho, você incita os demais. Ó, quem briga com seu professor de Torá e incita os outros. Nós aprendemos aqui que é falar, que é incitar os outros, né? Aquela debandada que é dada. Por quê? Porque nós sabemos que tanto antigamente o telefone sem fio ou aquela falação, como hoje na mídia, nós somos muito influenciados. Então, o que acontece aqui? Você nem sabe se pensa daquele jeito. Você nem tem a mesma discussão sobre aquele rabino, você nem tem a intenção de disputar aquele assunto, disputar ou discutir, mas você é incitado pelos outros. E nada melhor do que isso para lembrarmos novamente do que eu comecei a falar aqui no começo do vídeo. Quando nós estamos criticando um trabalho cinematográfico, quando nós estamos criticando algo assim, sem termos assistido, já é um pepino, porque você está mentindo, você nem assistiu, chutando coisas. É aquilo que você escutou, você está incitando os outros a terem, aqueles que também não assistiram ao filme ainda, a terem uma visão crítica parecida com a sua.
porque você está contando e você é ali, você sei lá, é um youtuber, você está muito empolgado e tal. Quando você assistiu, por exemplo, ou quando aquela outra pessoa também assistiu, você ainda assim pode estar incitando, mas é mais difícil, porque aqui ambos conhecem a mesma coisa. Então nós não devemos criticar, fomentar uma coisa, se é que a gente nem sabe. O melhor de tudo é Shmirat Lashon. Sempre o melhor de tudo é Shmirat Lashon. Por quê? Vamos lembrar dos requisitos aqui dos nossos ensinamentos do Hafetz Haim. Depreciar, prejudicar e avak lashonará, que é deixar aquela poeirinha. Às vezes você fala mal de uma coisa, ou às vezes você escutou a crítica do filme antes de assisti-lo, você não consegue sair disso. Por quê? Porque você já falou pro vizinho, você já falou pro parente, você já falou pro amigo, você já comentou num vídeo, você já falou no Instagram, você já disse para um monte de gente. Essas pessoas é a avak lashonará. Essa é a poeirinha que você deixou por comentar negativamente de uma coisa que aquela pessoa nem tinha visto. E aí já se espalhou. E aí dá essa confusão toda. E aí isso é maravilhoso no sentido de que nós precisamos assistir, entender, compreender, aprender a fazer Shmirat Lashon em todos os sentidos, em todos os âmbitos da nossa vida. Perceberam? Todos os âmbitos da nossa vida. E eu estou bem louca para fazer um vídeo falando sobre o Mufasa, que na verdade eu já vou dar então o spoiler do que eu pensei. Eu pensei várias coisas antes de assistir, porque eu fui influenciada. Eu assisti e vi que aquelas coisas que eu tinha sido influenciadas não estavam batendo muito bem. Eu sei exatamente o que eu gostei e o que eu não gostei. Eu percebi um intuito financeiro triste, porque nós gostamos muito de toda a saga, eu não queria ter visto aquilo. Mas o filme em si é muito bom, assistam. Porque se vocês assistirem o filme, porque lembrem-se, gente, nós não precisamos ser criança para assistir nem live action, nem animação. Afinal de contas, nós somos produtos dos anos 80. Então nós gostamos com certeza, não é mesmo? Então você vai lá, assiste. Aí eu vou poder fazer um vídeo para nós conversarmos e eu não influenciar ninguém. Teve pontos negativos, teve pontos positivos, mas vale a pena a gente assistir coisas que são lúdicas, que são boas, cheias de mensagens. Algumas eu não gostei, outras eu gostei. E que cabem muito bem para nós que estamos colocando o nosso judaísmo Bnei Noach em todos os âmbitos da nossa vida. Todos! Nós precisamos fazer isso para nós engajarmos de vez. E lembrar aqui que nós não temos que ter vergonha de, e você é o quê? Você é o quê? Nós somos seguidores do judaísmo sem sermos judeus. E de repente, se as pessoas ficarem provocando muito, nós vamos acabar todos fazendo uma conversão e talvez seremos muito mais ortodoxos do que muitos judeus. Porque se nós resolvemos seguir uma religião que não é a nossa de nascença, sei lá como é que podemos explicar, imagina o quanto nós a amamos e a respeitamos. Então talvez nós venhamos a cumprir os preceitos melhor ainda, porque nós não tínhamos essa obrigação e porque nós não aprendemos a tradição desde cedo. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido e tenham ficado com vontade de assistir o filme, e comer pipoca, e tomar Coca-Cola eu não gosto, e tudo mais, um refrigerante aí da sua preferência. Vamos ler hoje o Salmo 75 e ficarmos satisfeitos por termos chegado até aqui, porque é um trabalho árduo, é um trabalho diário e cheio de interrupções. Muito difícil gravar, muito difícil falar, muito difícil treinar, muito difícil fazer e muito difícil não cair. Então vamos tornar isso aqui alegre e fácil para nós não desistirmos jamais. Comente aqui embaixo o que você acha de tudo isso e se você está fazendo sentido para você. E se você assistiu o filme. Salmo 75, ao mestre do canto, Al-Tashret, um salmo e cântico de Asaf. Nós te exaltamos, ó Eterno, graças a ti rendemos e sentimos a proximidade de tua presença, que teus feitos maravilhosos anunciam. No tempo por mim determinado, proclamarei equidade no julgamento. A terra e todos os seus habitantes vacilam e se parecem dissolver. Mas eu dou firmeza a seus sustentáculos. Aos soberbos eu disse, não deveis agir com arrogância, e aos ímpios não sejais orgulhosos.
Não ostentai altivez perante o Altíssimo, nem falai com soberba, porque não é do Oriente ou do Ocidente, nem do deserto ao sul, ou das montanhas do norte, que vem o êxito, mas só Deus é que é o juiz, que a este rebaixa e aquele eleva, pois segura o eterno um cálice com vinho forte e espumante, do qual faz beber até o âmago a todos os iníquos da terra, para a sua desgraça. Quanto a mim, anunciarei para sempre seus feitos, e cantarei louvores ao Deus de Jacó. O orgulho dos perversos abaterei, porém exaltada será a honra dos justos. Amém? Tenham um ótimo dia. Shavua Tov a todos.